Pessoal, vamos para a nossa parte 5 de números racionais e a última parte de números racionais. Eu tenho um exercício aqui que lá no livro que eu estou trabalhando de matemática básica, ele é o 17, o 18 e o 19. Um pouquinho mudado. Mas o que ele diz? Ele diz para você efetuar a adição, a multiplicação e, além disso ainda, a divisão entre os números, entre os seguintes números, né? Dos seguintes números. Bom, quais são os números que eu tenho aqui? 2 terços e menos 1 meio. Então, o primeiro que eu vou resolver, eu vou colocar dessa cor aqui. O primeiro que eu vou resolver vai ser a adição. Vou resolver a adição. Vou resolver a adição de quem? De 2 terços. 2 terços, lembra de 2? 2 é 2 mesmo, terços você lembra de 3. Eu vou resolver a adição de 2 terços e quem? Menos meio. Meio é o quê? A metade, é 1 sobre 2. O que eu tenho que resolver entre esses dois camaradas é a adição, então é um mais o outro. Só que eu estou com um grande problema aqui, que são dois sinais iguais. Vocês têm que lembrar que um sinal ele não gosta do outro. Um sinal não pode ficar próximo dos outros que dá briga. Lembra disso. Então o sinal não pode ficar aqui do lado do outro. O que eu faço então? Coloco um parênteses. E eu vou efetuar essa adição minha. Como que faz? Eu faço um joguinho de sinal aqui, 2 sobre 3. Mais com menos vai me dar o quê? Mais vezes menos me dá menos. Então eu fico com 2 sobre 3 menos 1 sobre 2. E eu vou efetuar essa adição aqui. Quando eu estou trabalhando com o sinal de mais ou de menos, como que eu efetuo a adição ou a subtração de frações? Não posso diminuir esse por esse e esse por esse. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o mínimo de baixo. Então vou tirar o mínimo de 3 e 2. Vou tirar o mínimo de 3 e 2. Para tirar o número mínimo múltiplo comum de 3 e 2, tem uma aula de mínimo. Procurem aí, tem uma aula de mínimo múltiplo comum, mas eu vou estar tirando aqui. 3 e 2. Por 2, o 2 dá por 2 aqui, que dá 1. O 3 não dá. Aí o 3 dá por 3. 3 por 1 dá 1. 1. Ficou com 2, fiquei com 2 e 3. 2 vezes 3 me dá 6. Então o mínimo múltiplo comum de 3 e 2 é 6. Coloco o 6 aqui. Faço a divisão. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 me dá 2. E o 2 vezes o 2 que está aqui em cima. 2 vezes 2, 4. O sinal conserva menos. Eu faço 6 dividido por 2, me dá 3. E o 3 vezes o 1 de cima. 3 vezes 1 me dá 3. Eu fico com 4 menos 3 me dá 1 sobre 6. E esse aqui é o resultado da minha adição. Aí logo da adição eu vou ir para a minha multiplicação. Vou colocar aqui multiplicação. Multiplicação. Para multiplicação, eu acho bem mais fácil. Eu vou efetuar a multiplicação de 2 sobre 3 vezes, pontinho, né? Menos 1 meio, menos meio. Grande problema, dois sinais juntos, não pode, então eu coloco parênteses para separar eles. E aí o que eu faço? Na multiplicação, eu não preciso fazer essa coisa toda. É só eu multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo o de baixo. 2 vezes menos 1 vai me dar menos 2. E o 3 vezes 2 me dá 6. Já acabou? Não teve nem graça, já acabou. É isso aí mesmo, deu menos 2 sobre 6. Menos 2 sobre 6 você vê que dá para simplificar. 2 por 2 dá 1, fica menos 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Aí eu vou efetuar agora a minha divisão. Vou efetuar a minha divisão. Para efetuar a divisão, tem uma coisinha aqui diferente, bem bacana. Vou efetuar a divisão de 2 terços. Então eu tenho 2 terços. 2 terços dividido por menos 1 meio. Fica esse prédio aqui desse tamanho mesmo. 2 terços sobre menos 1 meio. Aí eu tenho um problema aqui. 2 terços sobre menos 1 meio fica meio estranho. Como que eu faço essa divisão? Quando eu faço divisão de duas frações, é só eu seguir a seguinte regra. Eu conservo o primeiro, que é o 2 sobre 3, e eu vou multiplicar pelo inverso do segundo. O que é o inverso de menos 1 sobre 2? É 2 sobre menos 1. Coloco parênteses para não conflitar os dois sinais de menos e vezes. E eu efetuo a multiplicação. De cima por de cima, 2 vezes 2 dá 4. De baixo pelo de baixo, 3 vezes menos 1 me dá menos 3. É assim que efetua a divisão. Vamos fazer mais dois aqui para a prática. 12 décimos e 15 centésimos. Vou fazer a minha adição. 12 décimos é o que? É 12 sobre 10. E 15 centésimos mais 15
sobre 100, 15 centésimos. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o MMC de 10 e 100, para adição, né? Vou fazer o MMC de 10 e 100. MMC de 10 e 100. Vou começar pelo número menor, é 2. 10 por 2 dá 5. 100 por 2 dá 50. Vou continuar com 2 para ver se dá. 5 por 2 não dá, continuo com 5. 50 por 2 dá 25. 2 não dá mais. O 5, agora me restou só o 5. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. Aí 5 de novo, 5 por 5 dá 1. E eu fiquei com os dois 1s aqui, beleza. Aí eu efetuo a multiplicação aqui. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. E 20 vezes 5 me dá 80, ok? 5 vezes 5, 25. Vezes 2, 50. Perdão. 5 vezes 5, 25. Vezes 2, 50. Vezes 2, 100. Correto? Fiz errado. 100. Então eu fico aqui, eu conservo o meu 100 aqui embaixo, que é o meu mínimo múltiplo comum. Certo? E aí eu vou fazer a divisão. 100 dividido por 10 me dá 10. 10 vezes 12 me dá 120. 120. 100 dividido por 100 me dá 1. 1 vezes 15 dá 15. Então eu conservo o sinal e coloco 15 aqui. 120 mais 15 me dá 135 sobre o 100 que já está aqui embaixo. Beleza, pessoal? Vou deixar para vocês simplificarem, se possível. Adição, agora a multiplicação. Multiplicação, muito mais fácil, né? Eu vou fazer 12 décimos vezes 15 centésimos. 15 centésimos. Multiplico o de cima e o de baixo. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 12 vezes 15. 12 vezes 15 eu faço aqui no canto. 12 vezes 15 dá 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 1 dá 5 mais 1, 6. Coloco 0. 1 vezes 1 dá 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 6 mais 2 dá 8. Eu fico com 180. 12 vezes 15 dá 180 sobre 1000. 100 vezes 10 dá 1000. Vou deixar para vocês simplificarem aí se possível. E a divisão? Como que eu faço a divisão? A divisão de 12 sobre 10, 12 décimos sobre 15 sobre 100. Como que faz? 12 sobre 10 sobre 15 sobre 100. Conserva a primeira fração, 12 sobre 10. Multiplica pelo inverso da segunda fração, que é 100 sobre 15, o inverso. Aí 12 vezes 100 me dá 12 mais 2, 0. 15 vezes 10 me dá 15 mais 1, 0. E eu vou deixar para vocês simplificarem isso possível. 1.200 sobre 150. Só mais um para terminar. Vou resolver a adição. Adição de 12 décimos e menos 1 terço. 12 décimos mais menos 1 terço. Problemão, dois sinais juntos. Não podem ficar juntos, senão eles brigam. Então eu separo com parênteses. E aí eu fico com 12 sobre 10. Mais com o menos jogo de sinal, menos 1 sobre 3. Faço um mínimo múltiplo comum de 10 e 3. Mínimo múltiplo comum de 10 e 3 por 2. 10 por 2 dá 5. O 3 não dá. Aí eu faço por 3. 5 por 3 não dá. 3 por 3 dá 1. E aí eu faço por 5. 5 por 5 dá 1. 1. 5 vezes 3, 15 vezes 2 me dá 30. Correto? E aí eu fico com o que então? 30 aqui, que é o mínimo múltiplo comum. E aí eu faço 30 dividido por 10 dá 3. Vezes 12 dá 36. 30 dividido por 3 dá 10. Vezes 10 dá 10. E conservo o sinal de menos. 36 menos 10, eu fico com 26 sobre 30. Se possível, simplifique. Multiplicação, muito mais fácil. Eu tenho 12 décimos e menos 1 terço. Vezes menos 1 terço. Problemão, dois sinais juntos, separo com parênteses. 12 vezes menos 1 me dá menos 12. E 10 vezes 3 me dá 30. Correto? E aí a divisão. A divisão não é tão difícil também. Vou fazer a divisão 12 sobre 10 sobre menos 1 sobre 3. Ficou esse prédio desse tamanho aqui. O que eu faço? Conservo o primeiro, que é o 12 sobre 10. Multiplico pelo inverso do segundo. Isso é bem fácil de decorar. Dois sinais aqui, eles vão brigar, não pode. Separa pelo parênteses logo.
certo? Antes que a professora venha passando isso na sua prova. 12 vezes 3 agora dá 36 e 10 vezes menos 1 me dá menos 10. Se possível, simplifiquem. E aí resolvam esses exercícios aqui. Aqui já está o exercício e aqui do lado já está o gabarito. Eu já coloquei o gabarito direto aqui, que não tinha mais espaço no quadro aqui. Então tem os exercícios do gabarito, resolvam. Boa sorte, qualquer dúvida deixe em comentários.